Senhores, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal O Homem se Faz e aqui discutimos temas importantes para o desenvolvimento masculino. No vídeo de hoje, vamos entender os perigos da ira e como utilizá-la como combustível na vida. Se buscarmos a definição de ira no dicionário, vamos entender o seguinte: sentimento intenso e permanente de ódio, mágoa e rancor, normalmente contra uma ou algumas pessoas. Trata-se de uma emoção poderosa que pode se manifestar de diversas maneiras na vida de um homem. Costuma ser uma resposta emocional a situações de frustração, injustiça ou desrespeito, e apesar de suas origens compreensíveis, pode se tornar um fardo pesado e destrutivo. No caso dos homens, os danos que resultam de um estado de ira sem controle costumam ser muito nocivos não só para ele, mas para todos aqueles que o cercam. Hoje, os homens sentem raiva ao lidar com sua situação financeira quando ela não está dentro do que esperam, se irritam com certos comportamentos de algumas mulheres, ficam raivosos com o trabalho que precisam fazer e etc. São só alguns exemplos. Cada homem reage de uma maneira diferente. Alguns fazem birra, outros se isolam, tem aqueles que extravasam através da violência, entre outras situações. Toda essa raiva acumulada e mal direcionada é um perigo. Acredito que os homens devem ser referências, exemplos no meio em que vivem. Devem ser os condutores. Se não reagem de maneira adequada às situações que exigem mais do aspecto emocional, deixam de ocupar um papel importante. Se você completou o ensino médio, veja esse vídeo. Existe uma profissão que paga R$ 3.000 por dia de trabalho, sem precisar prestar concurso público e sem precisar de diploma de nível superior. E mais, trabalhando para a justiça. Eu estou falando da carreira de perito judicial grafotécnico, uma profissão que paga 3, 5, 10 mil reais por dia de trabalho. Isso mesmo, por dia de trabalho. O perito judicial grafotécnico, gente, ele é responsável por dizer se uma assinatura é verdadeira ou falsa dentro do processo judicial. E óbvio, ele é muito bem remunerado por isso, e muito bem mesmo, pela sua responsabilidade. Então, se você quer saber como ganhar R$ 3.000 por dia de trabalho, aperte no botão Saiba Mais e faça seu cadastro no nosso workshop gratuito, Just Expert Grafotécnico. E ao fazer a sua inscrição, você garante e ainda irá receber o link exclusivo das aulas e vai, obviamente, ganhar o nosso e-book gratuito para se familiarizar com essa profissão. Aperte no botão Saiba Mais agora e nos vemos lá. Um abraço a todos. De ocupar um papel importante. Grandes homens se tornaram notáveis pela capacidade de construir algo relevante, mesmo em situações de alto estresse. Sêneca diz o seguinte, no livro sobre a ira: o homem foi criado para o auxílio mútuo, a ira para a destruição mútua. Para que um homem seja capaz de liderar, prover sua família, ser um exemplo no trabalho, na comunidade ou em qualquer outra situação, ele precisa ser capaz de lidar até mesmo com os sentimentos mais fortes e utilizá-los como combustível. Um bom exemplo de como a ira pode ser nociva quando não é controlada e direcionada é a história de Ivan, o Terrível. Ivan foi o fundador do czarismo russo e era conhecido por sua excentricidade. Era inteligente, mas também muito agressivo. Costumava ter acessos de fúria e, curiosamente, também era muito piedoso. Em 1581, o monarca russo, em um de seus surtos, matou seu filho e herdeiro do trono, Ivan Ivanovich. Ivanovich, assim como seu pai, costumava ser dominado pela ira. Era extremamente cruel e sádico, a ponto de assistir às sessões de tortura contra seus inimigos. Após a Guerra da Livônia, o czar assinou um tratado de paz e Ivanovich, contrariado, não gostou nem um pouco. Como se não bastasse, passou por cima do tratado e, contra as ordens do czar, iniciou uma represália contra aqueles com quem seu pai tinha assinado um acordo. Furioso, o czar agrediu sua nora, que estava grávida, resultando na perda do bebê. Quando Ivanovich descobriu, foi tirar satisfação com o pai, como é natural. E durante a discussão, o czar, tomado pela raiva, agrediu o próprio filho com um objeto pontiagudo. Vendo a situação, o czar se deu conta do grande erro. Ajoelhou-se no chão, abraçou o filho ferido e disse: "Maldito seja eu, matei meu próprio filho." Para piorar, o filho ferido acordou e disse: "Morro como um devoto filho e humilde servo." Acredito que essas palavras tornaram a situação ainda mais difícil para o czar.
Depois dessa história, podemos perceber algumas coisas. Primeiro, Ivanovich era raivoso, chegando ao ponto da crueldade e sadismo. Provavelmente, isso é fruto do meio em que vivia, tendo como referência o próprio pai. Leva essa ideia para a tua vida e pensa, qual é o exemplo que tu passas para os teus familiares? Se já tem filhos ou irmãos mais novos, não acha que é provável que eles aprendam isso contigo? Ou ainda, há alguém assim no teu ambiente? Se sim, acha possível que esse comportamento seja absorvido pela tua personalidade? Acho importante que você reflita sobre isso. Segundo, a família já estava corrompida pela ira. O czar era dominado por ela, assim como seu filho. Em diversos momentos de suas histórias, a ira abriu espaço para a irracionalidade. Basta relembrar a agressão do czar contra sua nora grávida. Sêneca diz o seguinte sobre a ira. Ela é igualmente desenfreada, alheia ao decoro, esquecida de laços afetivos, persistente e aferrada ao que começou, fechada à razão e aos conselhos, incitada por motivos vãos, inábil em discernir o justo e o verdadeiro, muito similar a algo que desaba e se despedaça por cima daquilo que esmagou. A ira é um sentimento natural, mas quando não é devidamente controlada, traz consequências devastadoras. Um homem dominado pela ira se torna escravo de suas próprias paixões e impulsos. É como se ele permitisse que forças externas assumissem o controle de sua mente, o que resulta em decisões impulsivas e ações prejudiciais, tanto para si mesmo quanto para os outros. A história, como a que eu contei anteriormente e muitas outras, comprovam essa ideia. É possível observar esse comportamento em outros homens no dia a dia. Já vi homens brigando porque perderam uma partida de sinuca. Já vi casos em que um homem não lida bem com a rejeição e projeta seu ódio nos outros, sem entender que talvez seja necessário realmente melhorar em algum aspecto. Há também os casos em que os homens não extravasam e internalizam esse sentimento, entrando assim numa espiral de ressentimento, além de projetarem suas deficiências nos outros. É por isso que, em situações mais conflituosas, tendem a agredir. Então, como o homem deve reagir à ira? Devemos eliminá-la completamente ou controlá-la? Bom, há dois pontos de vista sobre isso. Sêneca explica o seguinte. Primeiro, é mais fácil excluir do que controlar impulsos perniciosos, e não acolhê-los do que moderá-los depois. De fato, depois que se assentaram em seu domínio, são mais poderosos do que quem os controla e não toleram sofrer cortes ou ser diminuídos. Por outro lado, Aristóteles diz o seguinte: a ira é necessária e coisa alguma sem ela pode ser levada a cabo se ela não enche a alma e inflama o espírito. Deve-se, porém, utilizá-la não como se fosse um general, mas um soldado. São duas visões diferentes e, particularmente, tendo a concordar com a visão de Aristóteles. A ira, se compreendida e direcionada, pode ser um combustível para a resolução de problemas. Eu vou citar um exemplo meu. Lembro de um emprego que eu tive que exigiu muito da minha performance. Eu precisava vender um produto complexo e, para isso, era necessário ter completo domínio do que eu estava vendendo. Nas primeiras semanas de treinamento, tive bastante dificuldade para absorver um volume tão grande de conteúdo. Era muita coisa para pouco tempo. Isso era um grande problema que poderia interferir diretamente na minha continuidade dentro da empresa. Senti raiva e fiquei inconformado. Nessa situação, mesmo com raiva, estudei o máximo que pude para entender o produto. Não agi com base na motivação exatamente, mas na raiva comigo mesmo por não entender do que eu estava falando. Eu pensava, tem outras pessoas aqui que conseguem, por que eu não consigo? Percebe como uma situação estressante gerou um estado emotivo, que nesse caso é a manifestação da ira, da raiva, e o caminho escolhido foi direcionar essa raiva para a resolução do problema? É esse raciocínio que tu precisas levar para a vida. Ao entender a manifestação da ira, podemos extrair dela a energia e autoafirmação necessárias para transformar as situações. A ira, na verdade, é um bom sinal. Ela mostra que um homem quer se afirmar, quer demonstrar capacidade, ao invés de se entregar na apatia e nas reclamações que só servem para destruir esse impulso. Fomos ensinados a conter a nossa raiva, e esse é o grande problema. Quando não entendemos um estado emocional tão intenso como a ira, nos tornamos instáveis, fracos e propensos a distúrbios. Um homem não deve permitir que a ira resulte na irracionalidade.
defende que o caminho para lidar com a ira é o desenvolvimento do autocontrole e da razão. É preciso cultivar a sabedoria, a paciência e a compreensão para que um homem adquira a habilidade de enfrentar as adversidades com serenidade. Em outro trecho, ele diz o seguinte: não tem a ira em que se apoiar. Não se origina de algo firme e permanente, mas é volúvel e inane, e da grandeza da alma está tão distante quanto da bravura está a audácia. A iracúndia não medita nada de amplo e de belo. Ao contrário, parece-me próprio de uma alma prostrada e infeliz, consciente de sua fraqueza, sofrer constante dor, como os corpos ulcerados e enfermos que gemem ao mais leve toque. Então já entendemos que a ira é um sentimento natural, se manifesta de formas diferentes e que causa danos consideráveis para um homem e para aqueles que o cercam. Mas o que podemos fazer para lidar com ela? Eu vou sugerir alguns passos e peço que aplique no dia a dia e veja o resultado. E antigamente um detetive, um policial, alguém que precisasse investigar um crime, coletar provas, evidências, tinha que literalmente caminhar na rua, perguntar para as pessoas, localizar vestígios no chão, conversar com um monte de pessoas para obter inteligência. Precisava fazer telefonemas, bater de porta em porta, só que hoje tudo isso mudou. O mundo mudou e a investigação também. A nossa vida, o mundo é digital. E eu costumo falar que os crimes e as investigações também são digitais. E todas as provas, evidências, pistas que você precisa podem ser encontradas na internet. Dados secretos, confidenciais, podem ser coletados com poucos cliques. E para isso, você não precisa ser um mestre de tecnologia ou saber programação e códigos complexos, tá? Nada disso. Você apenas precisa de algumas habilidades básicas e ferramentas comuns, como por exemplo o Google, tá? Eu uso bastante ele para olhar investigativo e coleto provas, evidências, informações aqui que são checkmate em muitas investigações. Resolvo com advogados casos complexos sem sair do Google, sabendo usar, é claro, da forma certa, né? E se você trabalha com investigação, é um advogado, um perito, um detetive, policial, deseja entrar nesse que, na minha opinião, é um dos melhores mercados e oportunidades do momento, você não pode perder o mini treinamento, o futuro da investigação digital. Serão 3 dias agora em agosto, onde eu vou te mostrar todas as ferramentas, técnicas, casos práticos de investigação, para que você pegue esse conhecimento e consiga atuar nas suas próprias investigações, seus próprios casos, tá? Ou oferecer o serviço para pessoas que precisam de uma investigação, precisam obter respostas, inteligência, e pagam muito bem por isso, tá? Serviços profissionais de investigação digital. E olha só, melhor de tudo, o meu treinamento ele é totalmente gratuito. Toque agora aqui no botão de Saiba Mais para ingressar no novo mercado de investigação. Resultado. Primeiro, reflita sobre a ira. Como eu comentei antes, ela não se manifesta apenas de maneira agressiva. Há homens que se entregam para a apatia, para as reclamações, para o sentimento de impotência e etc. Pensa no teu caso, quando isso se manifesta e como. O primeiro passo é sempre entender o problema e como ele surge. Esteja consciente e aceite a ira quando ela se manifestar. Segundo, expresse suas preocupações. É comum que as preocupações sejam fonte de um estado raivoso. Quando estiver calmo, expresse essas preocupações para alguém. Se não há alguém para lhe ouvir, escreva. Escrever é um ótimo recurso que vai lhe ajudar a entender ainda mais o seu problema. Garanto que há uma probabilidade de encontrar uma solução quando, de alguma forma, um homem externaliza suas preocupações. Terceiro, faça uma pausa. Quando estiver em uma situação estressante, faça uma pausa para pensar. Sêneca diz o seguinte: do mesmo modo que os sinais da tempestade e da chuva chegam antes delas próprias, existem certos prenúncios da ira, do amor, de todas essas procelas que atormentam nossa alma. Afaste-se e reflita sobre o que está acontecendo antes que algo ruim aconteça. Quarto, exercício físico. Faça uma luta, levante peso, corra, enfim. A atividade física também é um excelente meio para reduzir a raiva e lhe ajudar a pensar com clareza. Quinto, pense em soluções.
Esse passo serve para todos os momentos difíceis na vida. Marque isso na mente como se fosse uma tatuagem. Antes de se dar por vencido, pense nas soluções possíveis. Às vezes, a solução não vem de imediato, mas certamente algum caminho aparecerá. Não reclame, encontre soluções. Faça o que estiver ao teu alcance. Senhores, eu repito, a ira é uma resposta natural aos sentimentos de impotência. Eliminá-la não é possível, por isso precisamos reconhecê-la. Estar consciente dela é o caminho para nos revigorarmos e agirmos com mais decisão. Conformar-se com ela significa mergulhar em uma paixão infernal com efeitos devastadores. Sêneca nos ensina a importância de questionar as causas da ira. Faça uma autoanálise. Às vezes, nossas reações furiosas derivam de uma percepção equivocada da realidade ou de expectativas irrealistas. Com esse entendimento, é possível encontrar uma resposta mais racional e justa aos desafios da vida. Ele completa dizendo o seguinte: luta contigo mesmo. Se queres vencer a ira, ela não pode te vencer.